Olá novamente, pessoal. Dando continuidade à nossa jornada pelo berço do pensamento ocidental, na Grécia Antiga, hoje vamos aprofundar um pouco mais nos pré-socráticos, explorando outros nomes que, assim como Tales, Anaximandro, Heráclito e Parmênides, foram cruciais para a fundação da filosofia. Eles, lembrem-se, buscavam o arqué, o princípio fundamental que explicava a origem e a constituição de tudo. Os pitagóricos, número e harmonia. Quando falamos de pré-socráticos, é impossível não mencionar Pitágoras de Samos e seus seguidores, os pitagóricos, que viveram por volta do século VI a.C. Embora Pitágoras seja mais conhecido pela matemática, especialmente pelo famoso Teorema de Pitágoras, sua escola era muito mais do que isso. Para os pitagóricos, o número não era apenas uma ferramenta para contar ou medir. Era o princípio fundamental do universo. Eles acreditavam que a realidade em si era composta por relações numéricas e que tudo podia ser explicado através de padrões matemáticos. Pensem na música, por exemplo. Os pitagóricos foram os primeiros a descobrir que as relações entre as notas musicais podiam ser expressas por razões numéricas simples. A beleza de uma harmonia musical, para eles, não era algo subjetivo, mas sim uma manifestação de uma ordem matemática subjacente. Isso os levou a crer que o cosmos era uma grande harmonia, uma orquestra cósmica regida por números. Essa ideia de que o mundo possui uma estrutura numérica e matemática foi revolucionária e influenciou profundamente o pensamento ocidental, da astronomia à filosofia e à ciência. Para eles, conhecer os números era conhecer a própria essência do universo. Empédocles de Agrigento. Os 4 elementos e as forças do amor e ódio. Agora, vamos conhecer Empédocles, que viveu por volta de 494 a 434 a.C. Ele tentou conciliar a ideia da mudança de Heráclito com a imutabilidade de Parmênides. Como fazer isso? Empédocles propôs que não havia apenas um arqué, mas sim 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Estes, para ele, eram imutáveis e eternos, como o ser de Parmênides. Mas se os elementos eram imutáveis, como explicar a mudança e a diversidade que vemos no mundo? Empédocles introduziu 2 forças cósmicas que agiam sobre esses elementos: o amor, filia, e o ódio, neikos. O amor unia os elementos, criando as coisas que vemos, como uma casa sendo construída a partir de tijolos, cimento, água, enquanto o ódio separava, levando à dissolução e destruição. Assim, o universo estava em um ciclo constante de união e separação, de nascimento e morte, impulsionado por essas 2 forças opostas. As coisas nascem quando o amor predomina e os elementos se misturam em certas proporções, e morrem quando o ódio os afasta. Empédocles nos oferece uma visão de um universo dinâmico, mas onde as substâncias básicas permanecem as mesmas, apenas se rearranjando. Anaxágoras de Clazomenas. As sementes e a mente cósmica, nus. Próximo em nossa lista está Anaxágoras, que viveu por volta de 500 a 428 a.C. Ele trouxe uma ideia ainda mais sofisticada para explicar a composição do mundo. Anaxágoras discordava que os 4 elementos fossem suficientes para explicar a diversidade da natureza. Ele propôs que tudo era composto por sementes, sermata, que podemos entender como partículas infinitesimais e qualitativamente diferentes. Para Anaxágoras, cada coisa continha um pouco de tudo. Por exemplo, uma maçã não era apenas maçã, mas continha também sementes de não-maçã, como cabelo, osso, água, etc., em proporções muito pequenas. A diferença entre as coisas estava na predominância de certas sementes. O ouro é ouro porque tem mais sementes de ouro. Mas o que organizava essas sementes e as colocava em ordem? Anaxágoras introduziu o conceito de nous, mente ou inteligência cósmica. O nous era uma inteligência pura, ilimitada, não misturada com nada, que tinha o poder de ordenar e dar forma ao caos inicial das sementes. Ele foi o motor inicial que colocou o universo em movimento e estabeleceu a ordem. É a primeira vez que vemos um princípio explicativo que não é puramente material, mas sim uma inteligência que organiza a matéria.
Essa ideia do nu seria muito importante para filósofos posteriores, como Platão. Demócrito de Abdera e Leucipo, o universo de átomos. Por fim, chegamos aos atomistas, representados principalmente por Demócrito de Abdera, c. 460–370 a.C., e seu mestre, Leucipo, século V a.C. Eles desenvolveram a ideia que, talvez, seja a mais científica entre os pré-socráticos, que é a da existência dos átomos. Para Demócrito e Leucipo, a realidade era composta por duas coisas: átomos e vazio. Os átomos, do grego átomos, que significa indivisível, eram partículas minúsculas, indivisíveis, eternas, indestrutíveis e que se moviam em um vazio infinito. Pensem neles como pequenos blocos de Lego indestrutíveis. Todas as coisas que vemos no mundo, árvores, pedras, animais, até nós mesmos, seriam apenas diferentes combinações e arranjos desses átomos. A diversidade do mundo, então, não vinha de diferentes tipos de matéria primordial, mas sim da forma, posição e arranjo desses átomos. Quando as coisas nascem, é porque átomos se juntam. Quando morrem ou se desintegram, é porque os átomos se separam e se recombinam de outras formas. Não havia um propósito ou uma mente que organizasse isso, como nus de Anaxágoras. Tudo acontecia por colisão e necessidade mecânica. É uma visão puramente materialista do universo, e extraordinariamente à frente de seu tempo, antecipando em milhares de anos a nossa compreensão moderna da matéria. Ao longo desses séculos iniciais, o pensamento grego evoluiu de explicações míticas para buscas cada vez mais sofisticadas e racionais sobre a natureza do universo. Os pré-socráticos foram os grandes desbravadores, os primeiros a fazer perguntas fundamentais sobre a realidade, a existência e a ordem do cosmos, sem recorrer aos deuses. Eles estabeleceram o alicerce para a filosofia, abrindo caminho para os debates que viriam a seguir. A busca pelo arqué, a preocupação com a mudança e a permanência, a distinção entre a razão e os sentidos, e as primeiras ideias sobre a estrutura fundamental da matéria foram os grandes legados desses pioneiros. Eles nos ensinaram a olhar o mundo com olhos críticos e a buscar explicações lógicas, mesmo para os maiores mistérios. E a pergunta que nos fica é: qual dessas ideias sobre a natureza do universo mais te intriga ou te parece mais próxima da verdade, mesmo hoje em dia? E o que essa busca milenar pelo princípio de tudo nos diz sobre a própria natureza do pensamento humano? No nosso próximo encontro, vamos mergulhar na figura que muda o curso da filosofia ocidental, Sócrates, e a transição da busca pela natureza para a busca pelo autoconhecimento.